Estamos com Tati Repórter. 8h42 agora, 8h42. A gente recebe virtualmente a participação do Mário Luiz Oliveira da Costa, que é presidente da ASP, Associação dos Advogados do Estado de São Paulo. Doutor Mário, seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação mais uma vez aqui com a gente. Olá, César, bom dia. Eu que agradeço aqui o convite e a oportunidade. Bom, a gente vai falar sobre uma questão que os advogados de Ribeirão estão ganhando uma unidade móvel e serviço de digitalização de processos, que acontece amanhã. Como é que vai funcionar esse projeto aí, doutor? Pois não, César, veja, nós temos 3 unidades móveis criadas já pela ASP, exatamente para dar esse atendimento em todo o estado de São Paulo e mesmo fora do estado de São Paulo, na digitalização de processos físicos que passam então a ser eletrônicos e também para a certificação digital e peticionamento eletrônico. Tá. Qual é a importância, né, desse equipamento, como vai ajudar no trabalho dos advogados aqui de Ribeirão Preto, doutor? Pois não. Veja, César, os processos, obviamente, no passado eram todos físicos, né, como conhecemos e sabemos, aqueles processos que carregávamos de um lado para o outro. Já há uns 15 anos teve início esse procedimento de digitalização, de modo a facilitar a própria tramitação dos processos como um todo. E o que ocorreu de mais importante, eu diria, nesses 2 anos aí de pandemia, foi que os processos físicos que ainda não haviam sido digitalizados ficaram simplesmente parados, com o fechamento dos fóruns, né, com o não atendimento presencial dos fóruns. A tramitação do processo físico simplesmente parou, né? E daí a importância, portanto, da digitalização dos autos como um todo, para que eles voltem a tramitar e mesmo numa retomada pós-pandemia, para que eles tramitem de uma forma mais ágil do que os próprios processos físicos vinham tramitando no passado. Governador Dr. Mário Luiz Oliveira da Costa. Doutor Mário, prazer falar contigo. A pergunta é básica. Mesmo os processos em segredo de justiça, eles serão digitalizados? De que forma que eles vão ter acesso ou não permitir acesso à classe advocatícia? Pois não, muito obrigado. A sua pergunta é relevante. Sim, mesmo os processos em sigilo de justiça, eles também podem e devem ser digitalizados. O que ocorre é o seguinte: quando eles são transmitidos para o sistema do tribunal, porque isso também é importante, não é? O serviço que a associação presta, ela digitaliza para o advogado, entrega isso num pendrive e auxilia o advogado a fazer o upload disso para o sistema do tribunal. Quando isto vai para o sistema do tribunal, há lá um campo em que é indicado se o processo tramita ou não em sigilo de justiça. Ele tramitando em sigilo de justiça, o acesso a esses autos eletrônicos fica limitado aos advogados que estejam constituídos no processo e, obviamente, aos magistrados também. Doutor... Pode ficar à vontade. Perdão, desculpa. A hora que eu fui perguntar, veio uma coisa na garganta aqui. Pode se tratar enquanto eu pergunto aqui. Doutor, qual é o critério utilizado? Por exemplo, vem uma unidade móvel para Ribeirão Preto. Qual o critério utilizado? Saber qual processo que vai ser digitalizado, qual que não vai ser, qual que tem prioridade, qual que tem premência? Como é que vocês fazem esse tipo de apuração? Pois não. Veja, primeiro o critério até foi da escolha das localidades para que as nossas unidades móveis fossem visitar, não é? E aí, claro que a ideia foi ter grandes centros como Ribeirão Preto, não só Ribeirão, a cidade de Ribeirão, como toda a região, né, que tem um volume enorme de processos em curso e também de associados, né, da ASP. Mas na digitalização em si, quem tem esse critério de escolha de prioridades é o próprio advogado, porque nós temos uma estrutura capaz de atender, via de regra, todos aqueles que nos procurem, não é? Então, se por um acaso houver até algum excesso que não possa ser digitalizado o processo naquele mesmo dia, poderá ser agendado para o dia seguinte. Nós estaremos em Ribeirão agora de amanhã até sexta-feira, por exemplo, né? Mas, via de regra, nas experiências anteriores que tivemos, sempre conseguimos dar conta, a equipe é uma equipe muito bem treinada, e sempre conseguimos dar conta de todos aqueles que nos procuraram. Doutor, além dessa ação
também vai ser inaugurado um espaço de coworking. Como é que vai funcionar e para que serve também esse espaço? Eu acho importantíssimo, né? De convivência ali, de atendimento rápido. Como é que é? Perfeito, César. É importante também a sua pergunta, eu ia destacar esse aspecto. Aliás, eu estarei em Ribeirão Preto amanhã exatamente para isso também, para a inauguração desse coworking da ASP, que é mais um serviço aí prestado aos associados da região. Com a pandemia, muitos advogados acabaram até, enfim, aqueles que tinham escritórios alugados, acabaram devolvendo, não é, os seus imóveis, trabalhando em home office, e agora, com a retomada das atividades, precisam de um local para atender os seus clientes, né? E muitos acabam também ponderando aí custos e achando que não vale a pena alugar novamente o imóvel para ter os seus escritórios. E não só isso, esse coworking ele é muito próximo ao fórum da cidade. Então, um advogado, às vezes, que vá agora com a retomada também do atendimento presencial, que vá ao fórum e precise fazer uma petição, mesmo eletrônica, não é? Que queira até descansar, receber o seu cliente antes de uma audiência no fórum, tudo isso ele poderá fazer neste coworking que a ASP passa a disponibilizar a partir de amanhã aos advogados da região. Pro advogado que quer participar, como é que ele deve proceder, doutor? Tem que fazer alguma inscrição para poder estar lá? Não há necessidade, César. Para a digitalização, basta que ele compareça, né, lá na unidade móvel com o seu processo, e para o coworking, no coworking também será feita a digitalização de processos e, como eu disse, também permitida aí, possibilitado o peticionamento eletrônico, perdão. Mas se ele quiser apenas receber clientes lá, aí sim ele precisará fazer um prévio agendamento, apenas por uma questão, claro, de termos aí uma organização e evitarmos que o advogado chegue e não tenha um local para receber o seu cliente, porque ele já esteja sendo utilizado por outro colega. A gente está vendo imagens aí dessa unidade móvel, inclusive, né? Que isso. Dentro, interna dele, conta um pouquinho para a gente aí, doutor, o que é isso aí? Esse é o sistema de digitalização, no caso? Exatamente. Essa é a funcionária da ASP nesta unidade móvel, ela está digitalizando aí as páginas que lhe foram entregues. E você veja que ela está utilizando aí um sistema em que ela não precisa desmontar o processo em si, né? Nós temos condições de digitalizar tanto cópias avulsas que sejam entregues, como é esse caso aí do exemplo, quanto os próprios processos físicos. Não é? Então é uma van, não é? E no interior da van tem todo esse equipamento. Onde é que vai estar aqui em Ribeirão Preto, a unidade móvel, doutor? Ela estará ao lado ali do fórum, na verdade em frente ali ao nosso coworking, que é na rua Alice Além Saad, número 1010, né? Pertinho ali do fórum mesmo da cidade. A partir de que horas que ela está liberada já amanhã, doutor? O serviço da van será entre 10 e 17 horas de todos os dias. Claro que chegando antes, inclusive, já terá gente lá para atendimento, mas a programação é entre 10 horas da manhã e 17 horas da tarde. Obrigado, doutor. Um abraço. Doutor Mário Luiz Oliveira da Costa, presidente da ASP, Associação dos Advogados do Estado de São Paulo. Obrigado, viu, doutor? Boa semana para o senhor. Eu que agradeço, César. Igualmente, uma boa semana e fico à disposição. Até logo. Obrigado, querido. Obrigado. Bom dia. Sérgio De Grande, estamos de volta. Bom dia, César.